Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangulang Hayate Giri Jadkripatamaham Vande Shri Guru Dinataranam Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tuise Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Narayana Namaskrityam Narochaivo Narottama Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shiro Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Consegue falar Rama, Lincoln? Desculpa, Prabhu, pode repetir? Consegue falar em vez de Rama, Rama. É correto, é Rama? Rama, é. Rama, tá. É que eu tô com a voz um pouco ruim hoje, desculpa. Não, a garganta tá meio gasta aqui, mas vou me corrigir para pronunciar correto. Capítulo 13, verso... É 31? 32? Alguém lembra aí? A minha Acho que é 31, parte... Prabhu. É 31? É. Por quê? O Lincoln ia falar 32? Não, é que eu tô desatualizado aqui. Não, eu acho que é o 31 mesmo. Não. Capítulo 13, verso 31. Jada bhuta prithak bhavam ekastham anupasyati tatat eva cha vistaram brahma sampajate tada. Tradução: quando um homem sensível para de ver identidades diferentes que se devem a corpos materiais diferentes, ele alcança a concepção de Brahman. Desse modo, ele vê que os seres estão expandidos por toda parte. Significado: quando a pessoa pode ver que os diversos corpos das entidades vivas surgem devido aos diferentes desejos da alma individual e não pertencem realmente à alma em si, a pessoa vê realmente. Na concepção material de vida, encontramos alguém como um semideus.
alguém como um ser humano, um cachorro, um gato, etc. Esta é a visão material, não a visão verdadeira. Esta diferenciação material se deve à concepção material de vida. Depois da destruição do corpo material, esta alma espiritual é una. A alma espiritual, devido ao contato com a natureza material, obtém tipos de corpos diferentes. Quando a pessoa pode ver isto, ela alcança a visão espiritual, estando assim livre de diferenciações como homem, animal, grande, baixo, etc. A pessoa se torna bela em sua consciência e capaz de desenvolver a consciência de Krishna em sua identidade espiritual. No próximo verso será explicado como ela vê as coisas então. Isso aqui é a visão do transcendentalista, que ele não vê corpo material, vê toda a entidade viva como alma individual, seja ele cachorro, animal, homem, mulher, seja o que for, vê como alma individual. Trinta e dois. Anadita nirgunatvat paramatmayamabhya sharirastopi kaunteya na karati na lipyate. Tradução. Aqueles com a visão da eternidade pode ver que a alma é imperecível, é transcendental, eterna e situada além dos modos qualitativos da natureza. Apesar do contato com o corpo material, ó Arjuna, a alma nada faz, nem se enreda. Significado. Tem-se a impressão de que a entidade viva nasce porque o corpo material está sujeito ao nascimento. Mas, na verdade, a entidade viva é eterna. Ela não nasce, e apesar de estar num corpo material, ela é transcendental e eterna. Logo, não pode ser destruída, e por essência, é plena de bem-aventurança. Ela não se ocupa em nenhuma atividade material, em consequência do que as atividades executadas devido ao seu contato com os corpos materiais não a deixam enredada. Então, se alguém desenvolve isso, ó, aqui está falando, e vai acontecer. Não vai engajar a si mesmo em qualquer atividade material. Não significa que ele não vai trabalhar e morrer de fome, ou vai deixar de trabalhar para roubar os outros, nada disso. Significa que ele vai agir com o corpo material, mas sem apego pelaquela atividade, sabendo que ele é alma espiritual e que a atividade deve ser feita para o benefício da alma dele, ou seja, para Deus. Fazendo para Deus, automaticamente a alma vai se sentir beneficiada, sem apego pela atividade, nem pelo
resultado daquela atividade material. Então, ele não vai se enrendar na atividade material se ele agir dessa maneira, com essa mentalidade. E aí, mesmo que ele faça atividades, essas atividades não vão prender ele. O principal é a prática de Bhakti: escutar, recitar, orar e atividade material sem apego pelo resultado, oferecendo para Deus o fruto. Se alguém fizer isso, ele não fica enrendado, sabendo que ele é alma espiritual, que é diferente do corpo, e tentando desenvolver a conexão interior da alma com Deus. Sabendo que o corpo vai ser destruído, que a gente não é esse corpo, e que a vida não foi feita para desfrutar dele, do corpo, sim para desenvolver o amor que a alma tem por Deus, através dessas atividades de Bhakti, principalmente ouvir e cantar, recitar o nome. Pergunta aí? O Prabhu, aí tem que deixar, né? Aí é evidente que não pode ter uma interferência material, né? Porque a gente vê às vezes as pessoas se apegar à riqueza, né? Aos bens materiais e isso pode estar contribuindo aí para, né? Contribuindo aí negativamente para a evolução do espírito, da alma, né? É. A gente, O negócio é que esse desapego vem só através da prática, né? Então, se não pratica, aí isso vai vir, porque ninguém fica sem nada, né? Ou é um ou é outro. Então, esse desapego vai vir só para quem que realmente está praticando dia a dia, todo dia, esforçando nesse caminho. Aí, com o passar do tempo, gradualmente, esse outro desapego vai manifestando. porque você vê os povos da antiguidade, né? Eles morriam, eles eram enterrados com os bens, né? Os egípcios, né? Tem outros povos também, né? Que quando morria fazia, né, o túmulo lá com os bens materiais. Apegado também, né? É, 33. Yatha sarvagatam saukshmyad akasham mapalipyate sarvatra vasthito dehe tathatmanopalipyate. Tradução. Embora o céu seja todo penetrante, não se mistura com... Pera aí, o Denis quer ler? Ó, o Lincoln quer ler? Prabhu, eu tô com a voz um pouco ruim hoje. Ah, então vamos Gostaria lá. de ser poupado hoje, desculpa. Tá, beleza. Tradução. Embora o céu seja todo penetrante, não se mistura com nada devido à sua natureza sutil. Similarmente, a alma, situada na visão de Brahman, não se mistura com o corpo, muito embora esteja situada neste corpo. Significado: o ar entra na água, na lama, no excremento e em qualquer coisa que exista. Mesmo assim, ele não se mistura com nada. Similarmente, a entidade viva
muito embora esteja situada em variedades de corpos, está a parte deles devido à sua natureza sutil. Por isso, é impossível ver com os olhos materiais como a entidade viva está em contato com este corpo e como sai dele depois da destruição do corpo. Nenhum cientista pode descobrir isto. Tá sem o fone, Prabhu. Né? Porque a alma é muito sutil e diminuta, transcendental, nenhuma pessoa ou cientista pode detectar, mesmo estando dentro do corpo. E nem ver quando a alma vai embora depois da destruição do corpo, a alma vai embora, o corpo é destruído, nenhuma ciência pode detectar isso. Então, se o cientista pergunta, então, como você pode mostrar a alma? Aí a gente pode falar, tem um processo para ver, igual tem, se a pessoa quiser fazer uma experiência química, ela tem que estudar, depois juntar os elementos e fazer. Da mesma forma, tem que praticar e para ter a experiência de Deus e da alma. Se ela não fizer isso, se alguém pedir para mostrar, é impossível mostrar a alma, a não ser pela experiência, porque o olho não pode ver. Ao mesmo tempo, o cientista também não pode provar nada. Ele não pode falar que não tem. Ele não pode falar o que está faltando no corpo, quando o corpo já não mexe mais, acabou a vida, o que falta naquela hora? Ele não pode falar nada. Então, nesse caso, a ciência não ajuda em nada. Um cientista e um não cientista, no caso de alma e corpo, dá na mesma. Não precisa ser, não faz diferença nenhuma. Nenhum dos dois pode provar isso. A alma é transcendental, nenhum olho material pode ver. Então, o cientista também não. Ele não pode provar nada, nem desprovar nada. Mas o praticante pode experimentar isso. Através da prática, se alguém praticar, pode experimentar isso. Começar a sentir isso. Ô, Prabhu, se a alma é transcendental, a pessoa pergunta assim, mas por que é o corpo que sofre e não a alma? Olha, por esse motivo. O corpo, o corpo, na verdade, que sofre mais é as dores da mente e da emoção, né? Que é o corpo sutil, é o que mais sofre. Mas a alma é transcendental a isso. Acho que você perguntou meio errado, não, Ju? Não, não. É que eu estava aqui pensando, né, porque se a alma é transcendental e ela não se mistura, não se afeta, não se contamina com o corpo, né? Mas e por que é o corpo que acaba sofrendo, entendeu? A pessoa poderia perguntar, né? Não há essa punição para a alma. Porque a alma é transcendental. A alma é sempre pura e transcendental. O que cobre ela é os elementos sutis, que é o ego, o intelecto e mente. A mente vem as emoções e tudo, que é o que mais sofre. Não é o corpo que mais sofre, não. O corpo sofre quando está machucado ou doente só. Não é o corpo que mais sofre, não. Sofre mais é o campo emocional, psíquico, e isso é o que mais sofre. Que é as coberturas da alma.
que é onde vem as contaminações de milhares de vidas. Aí nisso vem as impressões de outras vidas, né? E isso é que causa sofrimento. Beleza. E através de Bhakti, essas coisas vão sumindo. Vão sendo purificadas, significa vão desaparecendo, por isso que a gente fica mais pacífico, calmo e mais feliz. E vai sendo eliminado isso tudo. Pergunta aí? Trinta e quatro. Jata prakashayati eka Krishna lokam imam havi Khetram khetri tata Krishnam prakashayati bharata. Tradução. Ó filho de Bharata, assim como o sol ilumina sozinho todo este universo, semelhante à entidade viva, estando só dentro do corpo, ilumina por inteiro através da consciência. Significado. Há várias teorias sobre a consciência. Aqui, no Bhagavad Gita, dá-se o exemplo do sol e do brilho solar. Assim como o sol está situado num único lugar, porém ilumina o universo inteiro. Uma pequena partícula de alma espiritual, embora situada no coração deste corpo, ilumina todo o corpo através da consciência. Por conseguinte, a consciência é uma prova de presença da alma, assim como o brilho do sol ou a luz é a prova da presença do sol. Quando a alma está presente no corpo, há consciência por todo o corpo. E tão logo a alma abandona, deixa de haver consciência. Qualquer homem inteligente pode entender isto com facilidade. Portanto, a consciência não é um produto das combinações da matéria. Trata-se de uma característica da entidade viva. A consciência da entidade viva, embora qualitativamente igual à consciência suprema, não é suprema, porque a consciência de determinado corpo não age em outro corpo. A superalma, todavia, que se situa em todos os corpos como amigo da alma individual, é consciente de todos eles. Eis a diferença entre a consciência suprema e a consciência individual. Essa é uma diferença da super-alma da alma. A alma individual, a gente só tem uma. Está dentro aqui do nosso corpo. E percebe só a gente. Já a alma suprema, que é a Paramatma, que é Deus dentro da alma, de tudo, ele está em todo o corpo. Está no nosso, do outro, toda entidade viva. A gente é diminuto e ele é infinito. Carol, quer falar aí? Haribo, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Essa consciência, a consciência é aquilo que a gente fala assim, tipo, eu tô vivo, tipo, eu sei que eu tô viva, eu sei quem eu sou. Quando fala aqui consciência, indica o nosso sistema mental e intelectual, né? Tudo.
Quando fala consciência, significa o nosso campo sutil, tipo, tudo junto. Nossa mentalidade, tipo. Ah, tá. E junto vem tudo, então, o que a mente propõe. Ah, eu tô com fome, eu tô com frio, eu tô triste, eu tô bravo. Ele fala consciência de Krishna. A consciência de Cristo significa que o que a gente faz, o que a gente pensa, está conectado com Krishna. E isso aí entra todo o campo sutil, e nesse caso até o grosseiro, né? É como que a gente pensa a coisa. Aí tem várias coisas, às vezes quando usa o intelecto, às vezes o ego, às vezes a mente. Aí isso tudo chama de consciência, tudo junto, né? Não fala igual eles chamam da personalidade da pessoa também. Ah, tem uma personalidade assim, tem a personalidade assada. Significa como que ela é interiormente, como que ela é o campo sutil dela. Ah, entendi, Prabhu. Eu achava que era Consciência é isso. separado. Entendi. Aqui está fazendo uma analogia do Sol. Ó. Por quê? Porque sem alma, não existe corpo sutil. Se a alma sai sem a alma, não existe corpo sutil nem o corpo. Aqui está fazendo analogia, como o Sol ilumina todo o universo, então a entidade viva dentro ilumina todo o corpo através da consciência. Sem a alma não tem consciência, não tem corpo, nada. É isso, ó. Falando aqui, ó. Então a consciência é uma prova da presença da alma. Sem alma a gente não pode pensar, não pode raciocinar nada. Quando a alma está presente no corpo, existe a consciência por todo o corpo. Quando a alma vai embora, não há mais consciência. Prabhu, surgiu uma dúvida. Que daí alguém pode questionar falando assim, tá, mas a árvore tem consciência? A árvore. Tem. Tem, só que é contraída. Isso foi explicado no Bhaktivinoda Thakur. Ele dá vários graus de consciência, começando da pedra, depois árvore, depois inseto, aí depois macaco, cachorro que pensa, tem uma consciência mais desenvolvida. Aí chegando no humano, aí tem o humano ateísta, que é menos desenvolvido. Antes dele tem os indígenas tribais. Indígenas tribais também é menos desenvolvido. Aí chega nos humanos. Aí tem os seres humanos ateístas, sem moral. Aí tem os ateístas com um pouco de moral. Aí tem aqueles que são teístas e desenvolvem só moral. Aí tem os teístas que desenvolvem a consciência de Deus. Aí dentro desses tem os vários tipos de devotos. Então, isso, vários níveis de consciência. Né? Mas até uma pedra tem consciência, mas é muito retraída. Aí, de acordo com a espécie, ela desenvolve mais. A pedra, ela tem consciência também. Pedra, árvore, todas têm. Porque tem alma lá, né? Então tem consciência. Mas é retraída. Bem retraído, quase nada. Um cachorro, por exemplo, ou macaco,
Aí é um tigre, aí eles têm consciência mais aberta. Aí ele consegue ver o animal que ele quer caçar, proteger os filhotes, aí tem mais coisa. Até chegar no humano, dentro do humano, aí depende de cada pessoa para ver o quanto que ela vai desenvolver. Aí todas têm. E a alma é sintoma de consciência, então todas têm. E aí, mais aí? Trinta e cinco. Kshetra kshetra gayo evam antaram jnana chakshusha bhuta prakriti moksham cha je vidurjanti te param. Carol, quer ler? Posso ler? Quero. Aqueles que com os olhos do conhecimento veem a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo e podem também compreender o processo que consiste em libertar-se do cativeiro da natureza material, alcançam a meta suprema. Significado. O significado deste décimo terceiro capítulo é que se deve saber a distinção entre o corpo, o dono do corpo e a superalma. Deve-se reconhecer o processo de liberação, como se descreve nos versos 8 a 12. Então a pessoa pode dirigir-se ao destino supremo. A pessoa fiel que quer ouvir sobre Deus deve primeiro procurar uma boa associação e assim aos poucos se iluminar. Se alguém aceita um mestre espiritual, pode aprender a distinguir entre matéria e espírito. Isto se torna o ponto de partida para uma melhor compreensão espiritual. O mestre espiritual, através de várias instruções, ensina seus alunos a livrarem-se do conceito de vida material. Por exemplo, no Bhagavad Gita, verificamos que Krishna instrui Arjuna para libertá-lo dos ideais materialistas. Pode-se compreender que este corpo é matéria. Podem-se analisar seus 24 elementos. O corpo é a manifestação grosseira. E a manifestação sutil é a mente e os efeitos psicológicos. E os sintomas de vida são as interações dessas características. Mas acima de tudo isso está a alma e também a superalma. A alma e a superalma são dois seres diferentes. Este mundo material funciona pela união da alma com os 24 elementos materiais. Aquele que pode ver a constituição de toda manifestação material como uma combinação da alma com os elementos materiais e que também pode ver a posição da alma suprema, qualifica-se para transferir-se para o mundo espiritual. Tais coisas prestam-se à contemplação e à percepção, e com a ajuda do mestre espiritual deve-se ter uma completa compreensão deste capítulo. Pergunta aí. Então, 14, capítulo 14,
três modos da natureza material. Shri Bhagavan Vacha. Param bhuya pravakhyami jnanam jnanam uttamam yad gyatva munaya sarve param siddhito gata. Tradução. O bem-aventurado Senhor disse: novamente declararei a você esta sabedoria suprema, o melhor de todos os conhecimentos, conhecendo a qual todos os sábios têm alcançado a perfeição suprema. Significado. Do 7º capítulo até o fim do 12º capítulo, Shri Krishna revela detalhadamente a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus. Agora, o próprio Senhor está iluminando ainda mais Arjuna. Se a pessoa compreender este capítulo através do processo de especulação filosófica, ela chegará a uma compreensão do serviço devocional. No 13º capítulo, explicou-se claramente que por desenvolver humildemente o conhecimento, possivelmente a pessoa pode se libertar do envolvimento material. Também se explicou que é devido à associação com os modos da natureza que a entidade viva está envolvida neste mundo material. Agora, neste capítulo, a Suprema Personalidade explica o que são estes modos da natureza, como eles atuam, como prendem e como dão liberação. O Senhor Supremo proclama que o conhecimento explicado neste capítulo é superior ao conhecimento dado até agora em outros capítulos. Compreendendo este conhecimento, diversos grandes sábios alcançam a perfeição e se transferem para o mundo espiritual. O Senhor agora explica o mesmo conhecimento de um modo melhor. Este conhecimento é muito superior a todos os outros processos de conhecimento, até aqui explicados. E por conhecê-lo, muitos alcançam a perfeição. Desse modo, é de se esperar que a pessoa que compreender este 14º capítulo alcançará a perfeição. Aqui vai falar sobre os três modos da natureza material, que é bem importante. Esse capítulo é importante, dá para a gente situar, saber qual modo que a gente está, como passar da ignorância para a paixão, da paixão para a bondade, e da bondade a gente pode transcender os modos. Dá para a gente situar aqui. Verso 2. Idam jnanam upasritya mama sadharmyam agata sargepi nopajayante pralayena vyathanti cha. Tradução. Fixando-se neste conhecimento, a pessoa pode alcançar a natureza transcendental, similar a mim. Em tal situação, ela não nasce no momento da criação, nem é perturbada no ato da dissolução. Significado.
Quem, após adquirir conhecimento transcendental perfeito, desenvolve as mesmas qualidades da suprema personalidade de Deus, livra-se de repetidos nascimentos e mortes. No entanto, a identidade como alma individual não se perde. Através da literatura védica, fica evidente que as almas libertas que alcançaram os planetas transcendentais do céu espiritual sempre recorrem aos pés de lótus do Senhor Supremo, estando ocupadas em seu transcendental serviço amoroso. Logo, nem mesmo após a libertação, os devotos perdem suas identidades individuais. De um modo geral, qualquer conhecimento que obtenhamos no mundo material está contaminado pelos três modos qualitativos da natureza material. Mas o que não está contaminado chama-se conhecimento transcendental. No momento em que obtemos conhecimento transcendental, já estamos na mesma plataforma da Pessoa Suprema. Aqueles que nada conhecem sobre o céu espiritual afirmam que, após libertar-se das atividades materiais executadas no corpo material, essa identidade espiritual torna-se a morte, sem nenhuma variedade. Entretanto, assim como há variedade neste mundo material, no mundo espiritual também há. Aqueles que ignoram isto pensam que a existência espiritual é exatamente o oposto da variedade material. Mas, na verdade, todos obtêm uma forma espiritual no céu espiritual. Atividades espirituais e a situação espiritual chama-se vida devocional. É dito que nesta atmosfera incontaminada, todos têm as mesmas qualidades do Senhor Supremo. Para obter este conhecimento, devemos desenvolver todas as qualidades espirituais. Quem desenvolve essas qualidades espirituais não se afeta pela criação nem pela destruição do mundo material. Pergunta aí. Ele falou aqui, ó, o único conhecimento que não é contaminado pelos três modos da natureza material é o conhecimento das escrituras, que é transcendental, espiritual. Ele menciona essa questão das atividades espirituais, né? Então, assim, mesmo, como diria, o espírito, assim, ele ainda tem essa, como diria, passar por essas atividades espirituais para se desenvolver mais, sem a necessidade de assumir um novo corpo. É isso, Prabhu? Eu não entendi, não. Não, É que- não, ele diz lá, que ele fala, né? Na verdade, mas na verdade, no céu espiritual, todos obtêm uma forma espiritual, né? Há atividades espirituais e a situação espiritual chama-se vida devocional. Eu fiquei na dúvida dessas atividades espirituais, né? Quer dizer, ele não precisa, quer dizer, ele não precisa ter um outro corpo material para estar, né, para estar desenvolvendo essas atividades espirituais para ter Como uma assim? evolução. Quem não precisa ter outro corpo material? Não, eu estou dizendo o seguinte, quando você perde o corpo material, pelo menos esse é o meu entendimento, né? Você tem um espírito, né? Aí ele vai passar por outras atividades espirituais, né? Não, ele adquire um corpo Isso, transcendental. isso.
tá? E aí você tem outras atividades que você desenvolve nesse, né, nesse corpo transcendental. Na verdade, a pessoa já fica sabendo o serviço que ela vai prestar para Deus já nesse mundo material. Ela já tem ciência do corpo transcendental dela. Não é que ela chega lá sem saber nada e procura atividade, não, entendeu? Entendi. Ela tem que se tornar perfeita aqui, na prática. Aí mesmo no corpo dela material, ela já sabe o corpo transcendental dela e já presta serviço naquele corpo, mesmo Isso. enquanto está aqui, Não, perfeito. naquele corpo transcendental eterno dela, que chama Swarup Siddhi. É o corpo, real corpo, né? Quando a alma desenvolve até esse ponto máximo, que aí o devoto perfeito já sabe o corpo que ele tem, o nome que ele tem no planeta de Krishna e o serviço que ele presta para Deus, tudo. Isso ele fica sabendo aqui. E quando ele vai, ele já sabe, já está até prestando quando está aqui, aí ele entra totalmente lá. É isso. É um estágio inimaginável para a gente, né? O negócio para a gente é praticar. O objetivo é esse, né? Mas o negócio é praticar lá do começo, para um dia ou alguma vida, se Deus quiser, conseguir isso. Isso é um longo processo. Em Prabhu, como é que mesmo o nome, quando o devoto puro ele está aqui servindo, ele já tem a consciência que vai ser na próxima, quando ele deixar o corpo? É isso? Ah, claro, já tem tudo. Como é que ele vai chegar lá sem saber nada? Sim. E como é que o senhor falou? Ele já transcende, já tem essa conexão com. Ah, total, né? Não, sabe por que eu estou lhe perguntando? Porque esses dias Hum. um rapaz falou assim: Ah, tu já transcendeu? Eu fiquei olhando para ele assim, pensando, né, mas da onde que eles tiraram isso, sabe? Eu fiquei, como assim? Ele disse, não, porque a gente pode transcender para os outros Ah, planetas é. já. Na cabeça deles é fácil assim. Ah, então isso aí é ensinado em outros lugares. Alguém ensina isso aí, então. Ah, hoje em dia, a gente fala como se já toma um chá, fuma alguma coisa e já transcendeu tudo, né? É tudo loucura, né? Tem nada real. Sim. Só que enquanto a gente não ser totalmente puro, não só livre de desejo material, mas com a mente sempre fixa em transe, situar nos pés de lótus de Deus, dia e noite, esse estágio, lembrando os passatempos, sentindo todos os sintomas, isso não vai vir. Isso é um longo processo de purificação, árduo, longo, demora. O negócio é começar seguindo os princípios, orando pela misericórdia, aí, de acordo com o nosso grau, a gente vai desenvolvendo isso, sem muita pretensão e sem muita fantasia também. Tem gente que começa a cantar Hare Krishna e acha que já está lá na frente, já está achando que já está imaginando o corpo espiritual, que é isso, que é aquilo, mas nem começou a prática real. Isso aí é um longo processo. Você vê isso aqui, nem Jesus Cristo imaginava o que falar da gente. Nem Jesus Cristo pode imaginar o estágio que é o dos nossos Vaishnavas, o que falar da gente. Essa corrente Vaishnava trouxe ao mais elevado das relações íntimas com Deus, mais de todos. Então, por isso é o mais difícil. E é o mais poderoso também, misericordioso. Mas leva um tempo. Pergunta aí?
Cantar? Ah, é. Dentro de história. Ah, deixa eu cantar hoje. A próxima você canta, Dentro. Beleza, eu vou ver porque que a câmera tá dando pau aqui. Ninguém pergunta antes? Giovanni? Não, Prabhu, eu já perguntei, não. Tranquilo. Só liguei para cantar. Negócio. Carol, quer falar? Uma última pergunta da minha parte, né? Isso assim, vamos dizer que eu continuo, é só curiosidade mesmo, eu continuei nesse processo, só que eu cheguei até cumprir os princípios, os 4 princípios religiosos. Hum, Só que eu não avancei. Eu acabei só cumprindo e participando das aulas e cantando hum, O mantra. E acabei hum, ficando nisso, só. hum. Na outra vida isso tudo se perde, eu tenho que começar tudo de novo. Não, perder não perde, não. Perder não perde, não. Agora, aonde que vai nascer, em qual corpo, aí é difícil saber. Depende da consciência, né? Mas perder não perde, não. Vai junto com a alma onde que ela for, entendeu? Mas, por exemplo, tá, encarnou num outro planeta que não tem, que não é a Terra, né? Claro, que não tem esse serviço devocional. Não é isso, que na verdade o único planeta que tem esse serviço devocional é aqui. É isso? Ah, não, Isso vai depende. continuar. Depende do estágio. Dependendo do estágio de serviço devocional, no planeta dos sábios, vão ter milhares de vezes mais. Eu posso ter a chance de continuar lá. Lá onde? Por exemplo, nesse planeta dos sábios. Pelo que você falou aí? É, Não, não. impossível. Esses sábios são bem elevados. Esses sábios eles têm realização de super-alma, Tá, mas já existe a está livre de chance. todos os desejos mundanos. Mas acho que isso, na verdade, eu estou perguntando, mas lembrando agora, acho que tá no Bhagavad Gita mesmo, né? Prabhupada falando, né, que eu pode nascer numa família mais favorável, né? Mesmo na Terra, mas numa situação mais favorável. Ah, mas ele fala, não é só de seguir os princípios, não. Ele não fala isso, não. Ele fala da consciência. Alguém pode seguir os princípios que tem no Gita, mesmo sem seguir nenhuma religião nenhuma, e aí? Não, mas seguindo. É, mas vai depender da consciência, cara. Do que a gente está pensando, Ah, sim. entendeu? Qual que é a consciência, qual que é o desejo nosso. É isso que vai determinar. Não vai perder. Tudo que a gente faz aqui para Deus não vai perder, vai junto com o nosso corpo sutil. Nem que seja no inferno ou no umbral, ele vai junto com a gente. Quando a gente voltar para a Terra, vai vir essa impressão. Mas as outras também vão. Então, não vai ser determinante, os princípios não vai determinar que a gente que vai nascer nem humano na próxima vida. O que vai determinar é a consciência. O que a gente pensou durante a vida, quais foram os desejos e aí na hora da morte. Isso é que vai determinar o próximo. O próximo destino e também depois o próximo tipo de corpo físico que a gente vai adquirir. Entendi, Prabhu. É isso. Por isso que a gente deve tentar entender o objetivo da vida humana e tentar conectar com Deus o máximo possível, né? Interiorizar as coisas.
que aí está mais perto desse objetivo, é mais garantido de conseguir ter uma forma humana na próxima para continuar e não sofrer, né, depois da morte. Conseguir isso já é a grande vitória no mundo de hoje. A gente conseguir progredir agora, bem assim, de acordo com o nosso nível. E não ir nem para o inferno, nem para o umbral. E conseguir um próximo corpo para continuar humano na próxima vida, ó, já é praticamente um milagre. O negócio é tentar isso com toda a energia e determinação possível, né? É o melhor a se fazer, né? De acordo com as escrituras, aconselha a gente isso. Mais alguém aí? Vamos lá, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Nitai Gaura Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Nitai Gaura Gaura Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai Jai. Shri Prabhupada Padma Om Vishnu Pad Shishmar Sila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai. Jai Om Jai. Vishnu Pad Shishmar Sila Bhakti Vallabh Krishna Goswami Maharaj Ki Jai Jai. Om Jai. Vishnu Pad Sila Bhakti Jivanacharya Maharaj Ki Jai Jai. Jai Shri Gaur Govind Swami Maharaj Ki Jai Jai. Jai Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Jai Jai. Param Gurupad Padma Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai Jai. Jai Jagat Guru Shila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai Jai. Jai Paramhamsa Shila Gorakshadas Babaji Maharaj Ki Jai Shri Sachidanand Jai. Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Shri Jai. Saubham Sri Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai Jai. Jai Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Jiv Gopal Bhatt Das Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai Jai. Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Jai. Jai Shri Bhagavan Singhadev Bhakta Prahlad Prahlad Maharaj Ki Jai Jai. Shri Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai Jai. Jai. Jai Shrimad Bhagavad Gita Ki Jai Jai. Shri Madhav Tithi Shri Harivasar Tithi Ekadasi Vrat Ki Jai Todos os nossos devotos reunidos Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Haribo. Haribo. Valeu, Boa noite a boa todos. noite. Boa noite pra Valeu. Boa todos. noite. Boa noite, boa semana. Valeu. Vocês também.